Olá, boa tarde a todos, a todas, todo mundo está aqui presente, quem está assistindo pela live. Dou início aqui à terceira e última conversa do dia, do Talks Rotas Brasileiras, em parceria com a ROA. Essa terceira mesa tem o nome de Da Maré Cheia à Maré Mansa, em homenagem ao Pré-Amar, né? Pré-Amar é um projeto artístico do Maranhão, que é o tema dessa mesa de hoje, e o Yuri Logrado, aqui presente, curador e produtor cultural. Ele dirige uma residência artística em Alcântara, no Maranhão, chamada Casa do Sereio, e a Silvana Mendes, artista visual, estão aqui representando os demais participantes do projeto, e eles vão contar para a gente algumas das articulações que eles estão realizando por lá e um pouco também trazendo da importância da gente fazer conexões entre centros de arte, né? São Paulo com Maranhão, Maranhão com Bahia, tudo que a gente está podendo vivenciar hoje, né? Então, gostaria de passar a palavra para eles. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à SP Arte pelo espaço. A gente vai contar hoje um pouco para vocês do projeto Pré-Amar, do que se trata. É muito interessante que a feira tenha se aberto a esses outros projetos que vêm de outros lugares. E a gente vai mostrar um pouco para vocês o que vem, o que veio com a gente, como que se deu todo esse caminho. E, bom, a gente vai conversando. Oi, boa tarde. Eu me chamo Silvana Mendes, como o Felipe falou, e eu queria agradecer a presença de vocês. Estou bem feliz de estar aqui na UA, um espaço que eu super admiro. Queria agradecer a SP Arte, todos que convidaram e facilitaram a nossa vinda, né? E eu me chamo Silvana Mendes, como eu falei, né, ser redundante. Eu sou nascida, gosto de falar que sou nascida e criada em São Luís, Maranhão, e ainda resido lá. Trabalho e vivo lá, vivo nesse processo de rotas no Brasil, principalmente vindo para São Paulo a trabalho. E a gente trouxe um suporte visual de algumas imagens, alguns textos, para vocês terem um breve entendimento ou uma breve experiência nessa conversa, né, nessa troca do que a gente entende de ser maranhense, do que a gente entende de ser artista maranhense ou produtor cultural, uma pessoa que tem um espaço de residência artística no Maranhão. Estou bem feliz de estar aqui pelo Rotas Brasileiras, estou bem feliz pelo convite, e é isso. Vamos começar a apresentação. Bom, essa é a nossa identidade visual. Hoje a conversa tem esse tema, que é da maré cheia à maré mansa. E por que a gente traz a maré? Por que a gente traz as águas para cá? Pode passar para o outro slide. Bom, Pré-Amar, em São Luís, não vou ler necessariamente, mas para explicar para vocês, Pré-Amar é a maré cheia. Então, São Luís é uma cidade que tem uma das maiores variações de maré do mundo, chega até 8 metros. No próximo slide, a gente vai mostrar isso visualmente, pode passar. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar um pouco. Então, o projeto ele tem exatamente esse intuito, como o nome fala, da maré cheia, de unir essas diversas manifestações, essas diversas ações que acontecem no estado, na cidade de São Luís, nesses territórios, e proporcionar que a gente também faça uma cena no Maranhão e também que promova esses intercâmbios do Maranhão em São Paulo ou em outros lugares, né, Sil? E aí o processo... Oi? E aí eu vou deixar virado, que aí eu não pego nisso aqui. Aí o processo da maré cheia e da maré baixa ou da maré mansa, ele se dá muito da nossa relação com a cidade. Assim, a gente estava conversando ontem, eu e o Yuri, antes da nossa vinda para cá, sobre como essa relação das águas elas se dão em como a gente se encontra na cidade, em como a gente trabalha na cidade. É como se ela determinasse a nossa transição pela cidade.
E São Luís ela tem esse processo de ser... Na verdade, São Luís ela faz parte de uma ilha, né? Uma introdução para a gente entrar nessa parte mais subjetiva. Ela faz parte de uma ilha com outros municípios, que são São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. E a gente é cercado de água, seja do rio, seja do mar, então a gente está sempre ali naquela transição da água e do mar. E sempre bom lembrar que ela é uma terra, a princípio, e ainda sempre será uma terra indígena, é um território indígena e um território quilombola, por conta da vinda, né, das pessoas negras para o Maranhão. E tem uma herança colonial muito forte e ainda muito presente, que isso se dá nas relações, sejam elas materiais e imateriais. E o processo da maré é o que acontece. Eu, quando era criança, a gente estava conversando, quando era criança, a gente passava, porque São Luís tem o centro histórico, né, que é o centro, digamos que velho, ou o centro da cidade, e se foi criada uma ponte que ligava para a cidade nova, que é a Ponte São Francisco, que a gente chama de Ponte São Francisco, mas é em homenagem ao Sarney, né? Mas, enfim, a gente chama de Ponte São Francisco. Ele não conseguiu fazer... Eu falando isso ao vivo no YouTube. Ele não conseguiu colocar isso no nosso imaginário. A gente chama só de Ponte São Francisco, que é o nome do bairro São Francisco. E eu lembro que, desde criança, eu nasci, né, sempre vivi ali, e passava água, estava até o topo da ponte, né? Eu tenho 32 anos, então há 32 anos eu passo por ali. E depois a gente voltava do centro, porque a gente, quando mora do outro lado do centro, né, a gente voltava, não tinha água nenhuma. E eu sempre perguntava para minha mãe ou para minhas tias, que sempre que me levavam, né, para o centro da cidade, que é o centro também comercial. Eu perguntava, meu Deus, cadê a água? Sumiu. Aí ela falava, tem um ralo. Ou falava que ela ia embora e depois voltava. E ela literalmente ia embora e depois voltava. E essa maré, ela tem a relação cosmológica, né, da lua. Ela que traz a relação com os pescadores. Então, você só pode atravessar a ilha para ir para outros municípios, quem vai de embarcação, depois que a maré enche. Então, é bem óbvio, não tem como você passar com a maré seca. Então, as relações das águas, sejam elas salgadas ou doces, elas são muito fortes do próprio maranhense e principalmente do próprio Ludovicense, que está ali, né, dentro da ilha, e também dos outros municípios, com esse processo das águas que vão e que voltam. Então, parece que elas não abandonam a gente, elas nunca nos deixam só, né? Elas vão, mas em algum momento elas falam, a gente vai voltar. E aí o que acontece? O pré-amar, ele é esse processo, né, de que como que a gente se relaciona sendo de estados que são invisibilizados. A gente não está no eixo do Sudeste. Ainda em 2022, a gente percebe que parece que a arte, o que se diz como arte brasileira só exista entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E aí você percebe que, se você não estiver fisicamente ou não estiver nessa rota brasileira de se deslocar sempre para essas cidades, você não vai existir fora dela, profissionalmente falando, em termos de arte. E existem pessoas contemporâneas a mim produzindo há muito tempo, existiram pessoas antes de mim, porque São Luís tem mais de 400 anos, então, e antes dos 400 anos dessa era, do que é 400 anos, já existiam indígenas naquela terra que provavelmente, com certeza, produziam artefatos indígenas ou tinham suas produções de arte. Então, como é que a gente fala sobre o Maranhão e sobre uma terra que produz há muitos anos, há muitos séculos, e que ela precisa, né, estar presente no circuito, que ela precisa ser vista e ela precisa ser revista também, e de como é que essas rotas, elas, né, podem ir e vir como uma maré. E aí, gente, se a minha fala estiver assim, é porque está um pouco frio. Eu não estou nervosa. Eu estou até ok, assim, mas enfim. E aí, esse processo, aí o que acontece? Quando eu começo já trazendo um pouco para a experiência própria e também para a coletiva, quando eu começo a trabalhar com a arte, eu entro na universidade eu entrei na universidade em 2011, e o que acontece? Eu já trabalhava de alguma forma, já vivenciava de alguma forma a fotografia. Eu sou fruto da fotografia. Foi muito bom ouvir o Lázaro e a Marcela, que são referências para a gente, e principalmente referências de pessoas negras que nos trazem esse processo de... Eu estou vendo pessoas, né, de uma geração anterior que me possibilitaram hoje trabalhar com fotografia. E só que a universidade... Eu sou
cria da escola pública, da universidade pública, mas assim é ainda muito eurocêntrico, tudo muito branco, as referências a gente não tem, então eu tive que buscar fora da universidade as referências que eu sentia falta, e aí a fotografia ela veio, só que aí eu via que não tinha possibilidade só na fotografia, eu fui para outros suportes. E depois que as coisas começaram a fluir para outros estados, parece que, nossa, ela é artista, sim. Como se a gente, Maranhão, Maranhense, São Luís, Ludovicense, a gente não existisse. Então, por que somos invisíveis para as pessoas de fora? E por que quando as pessoas chegam lá no Maranhão, ou quando a gente fala, você é de onde? Sempre me ocorre. De onde que você é, Silvana? Do Maranhão. Nossa, meu Deus, eu amo o Maranhão. O Maranhão é maravilhoso. Parece assim que se abre um portal. E aí, quando as pessoas chegam lá, elas ficam extremamente chocadas com o que é o Maranhão, que é um mundo, que é um estado enorme, que tem diversidade cultural e religiosa, assim, de todas as formas. Conversando com a Marcela mais cedo, que a gente está no mesmo espaço, lá no mesmo hotel, falando sobre o processo da ligação do Maranhão com o Norte, da ligação do Maranhão. Ele é um estado no Nordeste, mas tem muita gente que acha que ele é um estado do Norte. Mas ele tem uma ligação muito forte com o Norte, até porque ele faz parte da Amazônia Legal, então quase a metade do Maranhão, ou pouco mais da metade do Maranhão, é da Amazônia Legal. E aí é isso. O processo do mar, eu vou falando um monte de coisa, né, gente? Mas tudo tem um ponto. O processo dessa relação com a própria cidade, até o processo de não sair de lá. Muitos amigos falam, amiga, vai para São Paulo, tu tem um futuro promissor, teu trabalho tem... Sim, eu acho que eu consigo fazer o fluxo acontecer a partir da minha... Não é zona de conforto, mas a partir de onde eu encontro o meu processo de vida e de trabalho. Eu consigo, até então, circular nos espaços e não estar fixamente neles, mas eu sempre preciso voltar para o meu lugar, que é a minha terra, que é onde eu me sinto segura, que eu me sinto à vontade e onde eu crio. Então, eu não crio a partir somente de fora, eu crio primeiro a partir de dentro para poder, depois, né, ir para fora, seja subjetivamente ou objetivamente. Aí é isso, o processo da maré baixa, né, da maré alta, e o próprio processo do pré-amar é essa junção, né, das gerações, né, anteriores, que tem artistas de gerações anteriores a mim e a vários artistas contemporâneos a mim que estão no projeto, da minha geração, e os que estão começando a entender, e também o processo de você entender outros meios de se dizer que são fazedores de artes e que são artistas, porque a gente tem o Pré-Amar, ele tem uma ligação com o Quilombo de Tamatatiba, que é de Alcântara do Maranhão, que são mulheres que trabalham com cerâmica, então é uma comunidade basicamente matriarcal, e são mulheres que fazem arte com a mão, que a gente trouxe imagens para vocês observarem, mas o que o Moisés estava falando mais cedo, é arte popular, é artefato? Não, elas são artistas. Por mais que elas não se olhem, mas é o processo da gente dialogar com elas para elas entenderem que elas fazem arte no território delas, e aí, a partir disso, o que elas vão fazer com isso já é delas, né? Já é domínio delas. Mas é isso, amigo. Pode passar o outro. Bom, a primeira fase do Pré-Amar aconteceu em abril e maio, em São Luís, e a gente trouxe esses 18 artistas. Como Silvana falou, é um diálogo intergeracional e também de diferentes linguagens. E foi muito interessante porque foi logo depois da pandemia, então também deu uma ativada novamente nas produções, foi muito interessante. E essa segunda etapa, que é a participação do projeto na SP Arte. Aproveitar também para convidar vocês para visitar nosso stand. Pode passar. Bom. A gente trouxe assim palavras para vocês também, para também não virar uma aula, né? Que parece assim que a gente está, não é uma aula, é mais para você ter um suporte visual, porque é massa a gente conversar, a gente está aqui trocar ideia, mas a gente conversando entre si antes de vir, a gente não queria que ficasse
um bate-papo somente sobre a gente, mas também que a gente não caísse no processo que somos representantes do que é uma cena artística no Maranhão, até porque não dá, não tem como. E a gente também não pode falar por outras pessoas, né? O protagonismo tem que vir a partir delas. O que a gente está trazendo é um pedaço das nossas experiências próprias, né? E do processo do que significa Maranhão e ser artista maranhense, e também para o Yuri, nas significâncias dele. Pode passar o slide. E aí é mais essa parte... Nossa, está virando uma aula, né? Mas não é uma aula, gente. Mas é mais assim, quando as pessoas perguntam onde é o Maranhão, como é o Maranhão, enfim, esse é o Maranhão no mapa, que ridícula. Mas ele é mais para vocês entenderem, assim, tem esse do meio que fala sobre o encaixe perfeito do Maranhão no continente africano, que ele faz ligação direta com Costa do Marfim em Gana. Olha, o tamanho da Amazônia Legal, então, basicamente, não sobra nada por Nordeste, só aquilo tudo é do norte, da nossa ligação direta com Belém, Amazonas e todo o continente, é porque é continental, né? Mas toda a parte do norte brasileiro. E tá a pontinha lá, aquele pontinho vermelho é São Luís. Então, São Luís tá lá na ponta, gente. Alcântara tá mais na ponta ainda, porque Alcântara é o ponto mais alto do Maranhão, né, amigo? Um dos mais altos do Brasil. Por isso que, infelizmente, a base que existe lá em Alcântara tá lá, porque é o ponto literalmente mais perto do céu do Brasil, do céu, assim, né, do universo, enfim. E tem essa cosmologia, essa metáfora, né? Porque lá a gente fala é muito quente em Alcântara, então é mais perto do Sol também. E aí, quando a gente mais para frente, a gente vai falar um pouco dessa relação com Alcântara. Pode passar. E também tem essa imagética e essa subjetividade em relação da ilha magnética, da ilha do amor, do que é São Luís, da relação de São Luís com o reggae, da relação de São Luís com as culturas de manifestações culturais, principalmente negras e indígenas, que uma coisa não consegue se desligar da outra em momento algum. Porque, por exemplo, no Bumba Meu Boi, que a gente tem 5 sotaques. Eu já fui mediadora de museu, gente. Então, é capaz de eu dar uma aula. A gente tem 5 sotaques. Em um sotaque, por exemplo, tem o sotaque da Baixada. Vai ter imagem de... Mais para frente, vai ter algumas imagens que eu fiz de registro de um Bumba Meu Boi lá em São Luís. Nessa manifestação cultural desse sotaque, tem uma representação do indígena, que é o caboclo de fita, tem a representação do próprio escravizado, que é a história de Mãe Catirina e Pai Francisco, que eram 2 pessoas escravizadas. O Bumba Meu Boi do Maranhão ele gira em torno dessa lenda, dessa história, que, na verdade, não é uma lenda, é uma história baseada, digamos que em fatos reais, que eles eram 2 escravizados que roubaram o boi mais gordo do dono deles, entre várias aspas, né? Do escravagista, dono da fazenda deles, eles roubaram o boi deles e cortaram a língua, e toda a história, né, surge a partir dessa lenda. Eu não gosto da palavra lenda, mas, enfim, nessa narrativa visual e imagética tem todos os elementos da cultura negra e, principalmente, da cultura indígena. Então, não se desliga uma coisa da outra. E a gente fala, eu coloquei até o próprio Yuri, porque tu colocou a interrogação, porque o que seria a ilha magnética, quando a gente estava falando no começo? As pessoas falam muito de que, por exemplo, a gente que está no Maranhão, parece que a gente não consegue sair de lá, a gente está em São Luís, a gente não consegue sair de lá, e quem vai para lá não consegue ir embora, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Dessa dualidade do que é, e não de juízos de valor do que seja bom ou ruim, mas de experiência mesmo. E tanto do processo de que por que não tem um progresso, apesar de eu não gostar da palavra progresso? Por que não desponta? Por que não acontece? Por que as pessoas vêm aqui, levam embora e não levam a gente junto, ou não acontece? Ou porque é um sorteio, esse ano vai ser esse artista que vai sair lá do Maranhão e vai, entre aspas, dar certo? Por que não tem uma unidade? Por que a coletividade, por mais que aconteça, porque existe uma coletividade imensa no Maranhão, em todas as áreas, seja no audiovisual, seja na dança, seja no movimento de rap da rua, seja no hip-hop, todos os movimentos sociais ligados a algum tipo de linguagem artística, eles são muito fortes e tem um processo de coletividade muito grande no Maranhão. Mas parece que a gente vive ali, literalmente, na nossa ilha, protegidos ou cercados. Então, uma amiga de Minas Gerais que passou um tempo lá, ela falou
Amiga, eu acho que a encantaria de lá, ela protege tanto vocês que parece que nada consegue arrancar vocês de lá e nem destruir esse processo, né, do que é o território indígena, do que é o território quilombola, apesar de, obviamente, existir toda a morte, destruição, como em qualquer território, né, brasileiro, que é um grande território indígena. Então, parece que a gente vive ali aquele limiar de que, né, existe uma grande possibilidade de acontecer algo, mas não acontece. Então, é uma proteção, é uma invisibilidade, é uma experiência própria, é uma experiência coletiva. Então, são perguntas que a gente faz que a gente tem que conversar e debater, né? Não é uma coisa determinante, é uma conversa para a gente poder entender o que é o Maranhão para o maranhense e o que é o Maranhão para o que não é maranhense, né? Para o de fora, que conhece ou não o Maranhão, ou que nem conhece, que nem nunca ouviu falar no Maranhão, né? E é muito engraçado que quando eu venho para São Paulo, quase todas as vezes que eu vim para São Paulo, quando eu pego um Uber, por exemplo, tem um maranhense, que eu não sei como é que eles conseguem perceber, na verdade, às vezes eles perguntam se eu sou da Bahia. Aí eu, não, eu sou do Maranhão. Ele, minha avó é de lá, minha mãe é de lá, eu sou de lá. A minha tia mora lá, tenho muita vontade de conhecer lá. Então, parece que existe essa dinâmica de rotas, né, do Maranhão com o próprio Brasil, mas não existe um olhar afetivo ou um olhar atencioso para o que está acontecendo lá, como se a gente vivesse atemporalmente no Maranhão e tentasse, o que a gente estava falando mais cedo no almoço, fazer coisas impossíveis num lugar impossível, não de impossibilidade, porque a gente está há 400 anos, para além de 400 anos, fazendo e criando arte em todas as possibilidades. Mas do de fora, sabe? Do próprio o que é o Brasil, do que é o Brasil ter esse olhar para o Maranhão, de entender que a gente existe, que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, que a gente está criando. E é isso. Pode passar um pouquinho. Pode passar. Aqui algumas manifestações, né, do Maranhão. O Maranhão é super rico em manifestações culturais, tanto de aquele papo mais cedo, né, de cultura popular e contemporâneo, que não existe essa diferença, elas convivem e elas são produzidas ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas. Então, aquele de lá da esquerda é um casumbá do Bumba Meu Boi de Santa Fé, é Baixada, né, amigo? Do sotaque de Baixada, do Maranhão. E aqui é um caboclo de fita, do Bumba Meu Boi de Maracanã. Caboclo de pena, desculpa, gente. Olha, corta essa parte, não dá para cortar, né? Do caboclo, mas tem o caboclo de fita, mas esse é o caboclo de pena, obviamente. Do Bumba Meu Boi de Maracanã, que é da zona rural lá de São Luís. Então, dessa relação dos mascarados, né? Que isso é um tipo de mascarado, né? Do Casumbá, ele é um personagem extremamente forte na cultura do Bumba Meu Boi do Maranhão. Inclusive, recentemente está tendo, né, a exposição do seu Zimar, que é um homem fazedor de máscaras, de Casumbá, que, né, se teve esse olhar que ele é um artista, que ele é um produtor de arte, um fazedor de arte, não só um homem fazedor de trabalho manual, né? Então, de se perceber que ele tem um acervo gigantesco de produção imagética de mascarados, né, do Maranhão. E também é importante falar que no Maranhão a relação com a cultura ela não é só um espetáculo, a gente não vai só para olhar aquele boi se apresentar, a gente frequenta os barracões, existe uma relação de brincantes, então é diferente, né? Assim, até porque tem 3 momentos, assim, bem basicamente falando, que é o batizado do boi, de uma manifestação só, porque a gente tem o tambor de crioula, tem a dança do coco, tem a dança portuguesa, porque é péssimo o nome, mas ela é uma manifestação cultural muito forte principalmente entre os jovens das periferias da cidade. Eles se arrumam e se preparam para o momento da dança. Então, é um processo muito afetivo para principalmente jovens negros das comunidades periféricas de São Luís. E tem aí, por exemplo, do boi tem o batizado, tem, né, a culminação da festa e tem a morte dele. Então,
todo ano, o ano inteiro tem essa vivência, né, das comunidades. Então, todos são praticamente todos são bois de promessa e todos têm uma relação forte com o terreiro, ou quase todos têm. Então, uma coisa parece se interligar, parece não, uma coisa se interliga à outra e é aquela rede, né, de compartilhamento e de vivência que não tem como se rasgar. E se tenta se rasgar, de alguma forma ela consegue se costurar de volta, apesar de ser difícil, né? Pode passar. Aí, do processo da travessia, né? Pode falar. Sim. Bom, eu tenho esse projeto que chama Casa do Sereio, que fica em Alcântara. E para chegar em Alcântara, a gente pega um barquinho aqui nessa região e faz essa travessia de 1 hora. E tem dia que o mar está tranquilo, tem dia que o mar não está tão tranquilo. Bom, a Marcela falou muito sobre isso, sobre essas visualidades. E quando eu fui trabalhar em Alcântara, no museu, eu senti a falta exatamente disso, como que um território eminentemente quilombola, com 200 comunidades quilombolas, no museu não tem nenhuma representação de quilombo, ou de resistência negra, ou nada. É só um arremedo de uma casa branca colonial. Então, a Casa do Sereio ele vem nesse intuito de produção de visualidades e de pensamento crítico sobre esse território, sobre o Maranhão, para que se raciocine, se pense sobre outras bases e sobre outras questões. Pode passar. Aí continua, né, a gente continua falando desse processo de Alcântara, que é uma cidade vizinha de São Luís, mas essa travessia só se dá a partir ou do mar ou por terra, é muito longe, então é mais fácil e mais rápido pelo mar, mas essa travessia que é às vezes difícil porque o mar ele tem, né, ele tem uma vida, você vai de catamarã ou de lancha, né, ou de barco agora aquela lancha ela vai até mais de boa, mas se tu vai de catamarã, tu vai assim numa experiência que é incrível. Tem gente que odeia, mas tem gente que não aguenta, porque você tá dentro do barco e dentro do mar, então você vai fazer parte daquele processo. Aí pode passar. Isso são fotografias de manifestações culturais de Alcântara. Então, a gente tem 2 grandes festas, né, que é o Festejo de São Benedito, em agosto, e a Festa do Divino, em maio. E em Alcântara é um lugar que a gente consegue visualizar muito bem a questão tanto colonial, porque é uma cidade considerada monumento nacional, então né, aqueles sobradões, ao mesmo tempo em que tem toda aquela natureza, e além disso, as comunidades quilombolas. Então, tudo convivendo ao mesmo tempo, muito atravessado, ao mesmo tempo tem uma base espacial de lançamento de foguetes. Então, assim, são muitas camadas, né? E aí é importante a gente falar uma coisa, gente. A herança colonial no Maranhão, ela é muito forte. Eu vou falar assim especificamente de São Luís e um pouco de Alcântara, que você chegar lá é um modo específico de construções que é meio parecido com o Pelourinho em Salvador, com uma parte do Centro Histórico de Pernambuco. Acho que no Pará um pouquinho, né, que tem aquela parte histórica. Marcela foi lá, sabe como é que é São Luís. Então, o que é vendido no turismo pelo Estado é a parte histórica, colonial. Então, são os casarões. O museu que eu trabalhei, né, que eu falei para vocês que eu fui mediadora cultural, eu trabalhei 4 anos no museu que se chama Casa de Nhozinho, que é um museu em homenagem a um artista que trabalhava com miniaturas de madeira. Inclusive, tinha eu acho que ainda está, eu não sei se é no 24 de maio, não vou me lembrar, mas algum dos SESCs daqui de São Paulo trouxe uma parte do acervo dele para cá, que ele fazia miniaturas de madeira representando o Bumba Meu Boi de Costa de Mão, que é um dos sotaques dos Bumba Meu Bois lá do Maranhão. E aí a herança colonial é muito doido. Tá dando problema? Tá bom. É muito doido como se dá o processo de como se manteve essa herança histórica, estrutural, material e imaterial no Maranhão, em São Luís, em vários processos assim, mas visualmente ela foi preservada. Na verdade, é patrimônio cultural, né, da Unesco, então você não pode tirar um pedaço do azulejo que você vai ser preso.
Então, o casarão ele é mais conservado do que a vida dos maranhenses que vivem ali. Então, você é intocável. E a própria relação se deu também subjetivamente para as pessoas. As pessoas se orgulham da herança francesa, da herança holandesa e portuguesa, historicamente, visualmente falando, na cidade. E isso se dá também... Tá tudo bem, gente, com o microfone? Isso se dá também nesse processo, né, das relações. E as comunidades negras e as comunidades tradicionais indígenas. Aí o que acontece? O sincretismo ele foi impossível de se desfazer, né? E Alcântara a gente tem o Festejo Divino Espírito Santo, que é uma herança portuguesa, mas é uma festa inteira, basicamente, feita por pessoas negras, que tem uma relação muito forte com o terreiro também. E São Benedito é um santo preto. E ele é padroeiro do tambor de crioula também. Então, sabe, essa dualidade, esse delírio também, sabe? Que uma coisa que foi feita para matar, né? Que foi feita para destruir, e chega e a comunidade negra transforma aquilo de outra forma, ou usa aquilo para poder se manifestar de fato, porque não conseguiu perder a sua herança trazida do continente africano. Então, é uma dualidade que existe no Maranhão e em São Luís, muito forte, dessa herança de... Por exemplo, a Marcela falando da Teresa de Benguela. Eu acho que, acredito que tu saiba, lá no Maranhão tem a Catarina Mina. A Catarina Mina, o que ela fazia? Ela era rica, tinha possibilidades, ela já era alforriada, ela comprava a alforria para libertar os semelhantes dela. Então, ela construiu, né, o reino dela. Então, você não estuda na escola Catarina Mina. Eu fui estudar Catarina Mina, fui conhecer a história dela com 27 anos, quando eu fui trabalhar no museu. E o que acontece? Existe esse processo de apagamento que é intencional, que ele é indireto, ao mesmo tempo que o São João do Maranhão ele é vendido no turismo, no centro histórico da cidade, que é o centro extremamente colonial, porque são casas coloniais. O museu que eu trabalhei, que ele existe até hoje, que ele vai existir por muito tempo, porque é preservado, ele era uma casa de escravagistas, onde a gente ficava esperando os visitantes, assim, onde hoje deve ter pessoas esperando visitantes que trabalham lá, era o comércio onde também os escravizados ficavam. E a maior parte dos mediadores do museu eram estudantes de jornalismo, arte, turismo e letras, se eu não me engano, eram estudantes negros. A gente lanchava no vão, onde provavelmente pessoas negras ficavam. Então, assim, sabe, é uma coisa, é um delírio e ao mesmo tempo é uma certeza da gente saber o que aconteceu, mas aquilo continua acontecendo e a gente não consegue se desprender. E eu vejo que a nossa geração, a gente questiona muito, assim, enquanto maranhense, mas a herança é muito forte porque ela é visível. Eu não sei o nome da minha avó. Eu sou filha de um homem negro e filha de uma mulher com descendência indígena. Eu conheci a imagem da minha mãe criança recentemente, ano passado. Eu não sabia como a minha mãe era criança. Eu tenho uma fotografia do meu pai já é falecido. Eu não sei quem eram os meus avós. Eu nunca vi uma imagem deles. Eu não faço ideia. E eram pessoas negras. Pelo menos da família da minha mãe e do meu pai também. Eu não faço ideia de como era a minha avó criança. Eu tenho uma imagem, uma foto-pintura da mãe da minha mãe. A minha avó, eu tive relação com ela, mas ela faleceu. A mãe do meu pai, ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Então, eu não tenho acesso nem à minha própria memória. Como é que eu vou ter acesso à memória coletiva? Mas a herança colonial, trabalhei muito tempo e foi uma época maravilhosa, porque para além, né, desse processo, né, dessa parte, foi no lugar que eu tive acesso ao máximo à cultura do meu estado e que eu, como a Marcela falou, eu era desconhecida da minha própria história. Então, o seu Jandi, que é um pesquisador que não faz parte da academia, mas é um homem que pesquisa e tem um acervo gigantesco da história cultural do Maranhão, de várias manifestações por vários municípios, eu tinha acesso ali no trabalho. E eu não tive acesso na universidade. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma abertura de portais nesse museu, que era uma casa colonial, que era uma casa onde pessoas, né, sofriam, era também esse processo de eu não saber a minha própria história, de eu não saber de onde eu vim, de eu não ver as pessoas
que fizeram que eu existisse, né? Então, eu acho que São Luís tem essa herança que é quase um fantasma, onde Catarina Mina não tem uma estátua, Catarina Mina não tem no livro de história do Maranhão, mas a gente sabe e tem uma lagoa em homenagem a Ana Jansen, que era uma escravagista, torturadora de pessoas negras, de crianças negras. Então, assim, sabe, é uma dicotomia muito forte e muito latente, que quando você vai buscar, você fica mais adoecido e revoltado do que qualquer outra coisa, assim. Eu amo o meu estado, gosto muito de ser maranhense, mas eu não posso apagar isso da história dele, não tem como. Porque é uma coisa que persegue a gente, né? Que assombra a gente. Pode passar, gente. Alô. E também dizer que essa colonialidade ela não terminou, né? E que ela se reedita o tempo inteiro. Então, em Alcântara, por exemplo, as comunidades negras que ocupam o território há mais de 300 anos não têm direito ao título de terra. São deslocadas, estão o tempo todo em ameaça. Então, né? Que tipo de mundo é esse que ainda permanece perpetuando violências, né? E do próprio Maranhão, né? Eu lembro que, enfim, recentemente muita gente falava do atual, na verdade saiu, né? O antigo governador do Maranhão sobre a gente ser um estado comunista, que a gente estava protegido, mas as comunidades indígenas, os territórios quilombolas, eles nunca pararam de sofrer, eles nunca tiveram liberdade, eles nunca tiveram possibilidade de viver. Então, pode mudar governo, que mudar continua esse sofrimento assim. Então é bom a gente ouvir, sentar e conversar com pessoas que são de lá, principalmente pessoas que vivem nesses territórios, assim, porque eu não sou quilombola, eu não sou indígena, eu não vivo nesse território, eu não posso falar por eles, mas eu vivo numa cidade que sabe dessas dores, dessas feridas, e que por mais que a gente não discuta, elas atravessam a gente no dia a dia. Quando a Marcela fala do processo da própria fotografia, quando eu fui na... Só uma observação mesmo final para a gente partir para a próxima. Quando eu fui na exposição do Walter Firmo, eu chorei muito, muito, muito. Porque, primeiro, ele é uma referência para mim na fotografia. Eu acho que ele é um dos fotógrafos mais importantes para a história do Brasil, e não só do Brasil, porque ele registrou muita coisa. E ele tem uma parte do acervo dele do Maranhão, que é incrível, assim, incrível, incrível. E ele tem uma possibilidade na geração dele, né, dele ser dessa geração atrás de mim, que ele não registrou a dor, ele não registrou a desumanização dessas pessoas, que às vezes é o que vende, é o que está nos museus. Ele registrou o cotidiano daquelas pessoas e ele não fez na verdade, ele não tinha como fazer um ensaio. Ele estava na rua, ele fala nos próprios vídeos. Eu estava ali de manhã, o boi tinha acabado, eu vi a neta e a avó, e ele registrou. Então, ele traz o olhar de um homem negro, de pessoas negras ali no cotidiano, que não é de dor, que não é de sofrimento, que é o poder da imagem, que é o poder da narrativa, que se você não se vê na fotografia, que se você não se vê no olhar do outro, você não vai se ver nunca. Porque tudo, como a Marcela falou, tudo é imagem, o tempo inteiro, assim. Aí é isso. Aí eu trouxe só esses dois trabalhos que casam um pouco com o que a Marcela estava falando sobre fotografia, porque quando a gente estava falando das mesas, eu quis trazer essas imagens, que é a minha pesquisa, que eu pesquiso desde 2019, fotografias coloniais, em específico, primeiro, do Alberto Reichel, que é um alemão, enfim, das expedições fotográficas pelo Brasil, principalmente no Maranhão, em Belém... Maranhão não, desculpa. Belém, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, e que eram esses caras que, há 400 anos atrás, sei lá, 300 anos atrás, em 1869, em específico, registravam pessoas negras escravizadas e não nominavam essas pessoas. Na verdade, era intencional. Era um catálogo, tanto que esse trabalho dele se chama Tipos Sociais. Então, era intencional. Eu já ouvi de pessoas, quando eu falei sobre essa pesquisa, que elas falavam: você tem que tomar cuidado porque ele é um homem ao seu tempo. Então, ele era um homem ao tempo que ele sabia o que ele estava fazendo. Tem documentado. Eu tenho
acho que é a pesquisa de doutorado da Mônica Cardim, se eu não me engano, o sobrenome dela, que ela fala que uma dessas imagens dessas pessoas escravizadas que ele registrou foi levada para a Bienal de Veneza, junto com a fotografia da família real, para falar sobre, né, o mito da democracia racial, e isso lá em 1860 e pouco. Então, se era intencional, ele sabia que aquelas pessoas não interessava saber o nome delas, quem elas eram, qual a idade, se ela era brasileira, se ela era de algum país do continente africano. Então, a série se chama Afetocolagens, desconstrução de visualidades negativas em corpos negros ou reconstrução de visualidades da fotografia colonial. Aí tem 2 séries, a série 1 e a série 2. E eu transformo com colagem digital. E o que acontece? Eu, quando tive acesso a essas imagens, né, as originais, eu fiquei muito assustada quando a Marcela falou que quando ela chega em Rondônia e ela percebe semelhança dela com as pessoas, apesar dela não ser de Rondônia, ela se ver no outro. Eu comecei a... Quando eu achei... Primeiro, que eu nunca tinha visto esse trabalho em lugar... Eu nunca tinha visto, por exemplo, num livro de história, sempre era aquela... né, processo da negra lá sofrendo, da Anastácia, enfim. Eu nunca tinha visto, eu fiquei muito chocada. Eu já trabalhava com fotografia, então eu fiquei muito abalada. Assim, meu Deus, como que eu não conheci isso antes? Depois do choque veio assim a revolta. Como é o nome? Só tem lá, Pernambuco, Bahia, né? E a outra coisa é que a gente não foi dado a gente a possibilidade de criar ficções. Sejam elas, eu gosto das metáforas de ficções reais ou não. Não foi dada a possibilidade da gente sonhar, da gente imaginar, já porque foi tirada e apagada literalmente a memória do povo negro brasileiro, porque literalmente eles tacaram fogo nos documentos, então não tem como você saber o que aconteceu. Eles destruíram literalmente. A ferramenta que eu tinha, se eu não pudesse mais fotografar, eu fui para o Lamb, fui para a colagem. Eu queria... Eu não posso dar identidade às pessoas, eu não tenho esse poder. Não sou eu que vou dar identidade para elas, porque elas já têm uma identidade, por mais que eu não saiba quem elas são. E nunca vou saber, infelizmente. O que eu queria criar era uma identidade a partir do que eu imaginava quem poderiam ser essas pessoas. Quem poderia ser uma Catarina Mina que fosse, quem poderia ser alguma mulher revolucionária que eu não tive acesso na escola, um homem negro que não seja ligado à dor, e também o estudo da própria fotografia através da imagem. Então, quando eu falo de narrativas visuais, que não tem como você falar de racismo e de como as pessoas leem homens e mulheres negras, independente de gênero e qualquer coisa do tipo, que não seja sobre a imagem consumida delas na mídia brasileira, na fotografia brasileira, e em qualquer coisa que um homem, uma mulher negra, uma criança negra ou um idoso negro esteja posto. Então, quando você vê homens negros sendo mortos porque estavam segurando um guarda-chuva, e o guarda-chuva parecia um fuzil. Isso nunca acontece com um homem branco. Nunca no Brasil, que eu saiba, aconteceu de um homem branco ser morto porque ele estava segurando o guarda-chuva. Se tivesse acontecido, esse país tinha parado. Por que um carro de uma família de pessoas negras, uma família toda de crianças, passando para ir para um baby shower, é metralhado? Por que as pessoas ligam, né, o corpo de pessoas negras à dor, à violência, se não é o que elas consomem nas novelas, se não é o que elas consomem nos filmes, se não é o que elas consomem quando você entra numa galeria e vê pessoas naquele estado de violência, de dor e de invisibilidade. Então, quando ele traz esse trabalho dele e possibilidade, porque ele tinha estúdios fotográficos, ele tinha possibilidade já nessa época, e ele não dá nome porque não interessa, mas já a família real tem o nome, e várias outras pessoas brancas ele dá o nome, sobrenome e até a profissão, e a data de quando foi feito, é porque é intencional. E isso é trazido para 2022, isso é trazido para mim, que não me interessa por que uma mulher negra sofre, não me interessa por que um homem negro não é humanizado, por que ele é, né, invisibilizado de todas as formas. Então, o trabalho é mais para isso, assim, você quis trazer uma estética... Não, eu quis criar uma narrativa que, na minha cabeça, eu criasse uma história de quem era aquela pessoa para mim. Quando o trabalho, porque o trabalho não é meu, ele vai para o mundo, cada um cria a sua história na sua cabeça. Então, quando eu fiz a primeira da série, eu mostrei para minha mãe, quando eu fiz em 2019, que é uma que tem um fundo azul. E ela me perguntou que santa era aquela.
E aí eu percebi, nossa, eu consegui o que eu queria, que era que ela não ligasse, né, a alguma coisa literal, mas que ela também não fosse para o lado de não sei quem é essa pessoa. Então ela buscou na afetividade, né, visual e do que ela é uma mulher católica e também tem uma relação com Iemanjá. Então a minha mãe tem um altarzinho dela aqui do lado de Nossa Senhora tem Iemanjá. Então, as relações, né, com as santas, enfim. Aí é isso. Pode passar? Que eu falo de recontar a história a partir de uma perspectiva decolonial, que é um pouco também do que a Marcela falou, de você usar a fotografia ou usar qualquer suporte que você, seja pintura, seja qualquer tipo de suporte, para quem sou eu, né, para recontar a história. Mas assim, eu acho que a coletividade é de você entender que chegou num momento que não tem como voltar atrás. A gente já entendeu, né, o porquê dos porquês. A gente já entendeu o porquê que, por exemplo, o Maranhão tem 74% de população negra no Brasil. Depois da Bahia, o Maranhão é o estado com mais pessoas negras no Brasil. E às vezes as pessoas não têm ideia disso. Então, por que as pessoas não sabem disso? Por que quando o Lázaro fala que ele, na Bahia, com um acervo de tantas mil fotos, ainda em 2022, se ver impossibilitado de fazer uma exposição, de fazer um livro, e, ao mesmo tempo, que pessoas negras que vão para a Amazônia ou que vão para outros territórios têm a possibilidade financeira de fazer o que quiser, de falar por quem pode falar. Então, eu acho que chegou no momento que a gente não precisa mais de porta-vozes, assim. Porque, geralmente, esses porta-vozes eles nem sabem o que eles estão falando, eles não vivem o que a gente vive. E eu acho que chegou no momento da gente falar por si mesmo, da gente ter protagonismo para falar. Quando o Moisés fala, eu quero mesmo ser ouvido, eu agradeço a presença de vocês por me ouvirem. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de falar porque que eu faço. Eu não quero daqui usufruir do meu trabalho só daqui a 50 anos. A gente estava falando isso no almoço. É muito injusto que a Conceição de Evaristo tenha vivido tão tardiamente o que ela fez de produção. Então, 60 anos para ela ser finalmente reconhecida, né? A própria Rosana Paulino. Então, sabe? Por que existe ainda? Por que os nossos mais velhos ainda estão lutando por uma visibilidade, enquanto a gente está lutando para ser ouvido, né? E ser reconhecido como fazedor de arte, seja em qual território que você estiver. Mas, assim, falando mesmo enquanto uma pessoa de território maranhense. Pode passar? Aí esse processo também que foi uma imagem que eu construí dessa história do Maranhão, uma outra lenda, enfim, uma outra história que tem sobre São Luís, que é uma ilha que historicamente se fala que embaixo da ilha tem uma serpente gigantesca que, quando a cabeça encontrar o rabo, a ilha vai afundar. É bem louco, que é real. E aí essa imagem é do Convento das Mercês, que é também outra, que é um memorial para Sarney, gente, que ele fez antes dele morrer, ele fez o memorial dele. Ele teve coragem, amiga, de fazer isso. E assim, aí eu coloquei uma serpente bem grandona assim em cima do memorial dele, assim, que quando a serpente acordar, ela vai comer a cabeça. Não vai comer a cabeça. Mas é isso, assim, o que é essa serpente, assim, o que é ilha afundar? Porque a ilha já não está afundando, porque é uma ilha que é um território indígena que apagou e vive apagando, né, a história dos indígenas, assim, desde sempre. Aí vem já para o território quilombola, para a comunidade negra. A gente tem um bairro chamado, em São Luís, Liberdade, que é o maior quilombo urbano do Brasil, né, se eu não me engano. E ninguém sabe disso. E ele é um quilombo urbano. Acho que chegou a conhecer, né, Marcela? A Liberdade é um quilombo. É muito difícil achar uma pessoa branca na Liberdade. É um quilombo urbano, assim, que tem uma cena fortíssima de hip hop, de grafite, de rap, resistente, de terreiro, de tudo, sabe? E tá lá. É um quilombo urbano dentro da cidade, bem próximo do centro da cidade de São Luís. Então, pode passar? Pode falar. Bom, retomando um pouco sobre o Pré-Amar,
Nos juntamos nessa ação que é o Chão SLZ, que é tocado pela Samantha. Então, várias residências acontecem por meio do Chão. Então, as pessoas vão para São Luís, fazem a residência no Chão e depois vão para Alcântara e continuam a residência na Casa do Sereio. E tem esse espaço novo, que é a Lima Galeria, que é do Marco Lima, que é esse espaço que foi um dos espaços de exposição junto com o Chão, que é também assim poucas cidades no Brasil, além de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, têm galerias de arte. Então também tem que ser louvado isso, porque senão o artista fica sempre precarizado, sempre numa situação que não consegue comprar nenhum material para produzir sua obra. Então é importante também que haja, e o Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal, que também né, que forma as pessoas que depois vão ser os artistas, vão ser os produtores, os agentes, e também está com a gente nesse projeto. Pode passar. Aí eu trouxe essa parte finalzinha assim para apresentar um pouco para vocês, mostrar um pedacinho de como foi a parte da residência artística que a gente foi para o Quilombo de Tamatatió, eu e a Tarsila Custodes, a convite do Preamar, e depois o Marcos e o João também foram, né? E foi assim, a gente ficou 4 a 5 dias lá. Foi um momento assim super especial. Como eu falei no início, que elas são, né, mulheres que fazem peças há quantos anos, amigo, só? É bom Há até 300 localizar, né? Que, tipo, Itamatatiba é uma comunidade que fica a 50 quilômetros de Alcântara e é um quilombo histórico, tem registros desse lugar de resistência, que funcionava uma fazenda colonial de uma ordem religiosa e produz cerâmica há mais de 300 anos. Então, é um desses lugares, quando tem as vivências que os artistas vão, que a gente visita, porque existe um centro de produção. Então, para elas é interessante também essa troca, como artistas, de conhecer outras pessoas que estão produzindo coisas. E é interessante. E a convite do projeto assim foi muito simbólico. Assim, a gente foi, eu não tinha ido ainda a Itamatatiba, e a gente chegou lá e não é uma coisa institucional, tá, né? E não é uma coisa assim de você chega no Quilombo, vamos fazer uma residência. A gente chegou, elas levaram a gente para o centro delas e a gente passou o dia inteiro lá com elas, conversando. Aí no outro dia a gente foi para a casa de Dona Dudu, que é uma das mais velhas, né, fazedoras de cerâmica. E a gente passou a tarde conversando com ela. E se criou uma relação de hoje em dia, ela mandar mensagem no WhatsApp. Minha filha, quando é que tu vem? É uma coisa assim, não dá para eu falar assim. Eu acho que não tem palavras, assim, sem querer ser metódica também. Mas não tem como eu botar para fora uma coisa que aconteceu de uma forma muito simbólica e um atravessamento muito, muito bonito. Que a gente não queria, assim, eu e a Tarsila, a gente não queria chegar lá como artistas que estão aqui para estudar o que vocês fazem e fazer obras e levar para São Luís. A gente fez questão que elas soubessem que a gente era artista, que a gente estava ali para trocar ideia com elas, e o que a gente pudesse ajudar, a gente ajudaria. Então, a Tarsila pinta, elas queriam que a gente fizesse oficina de pintura, porque elas querem pintar cerâmica. Elas mostraram, né, como fazer a própria cerâmica. Eu falei que eu ia registrá-las e eu queria ouvi-las, então foi muito legal. A gente usou, eu não quis levar nada de fora, assim. Então a gente usou, quando a gente for mostrar as fotos, usei o paninho da mesa delas, que elas trabalham como fundo, assim, como fundo infinito das fotografias delas, para elas entenderem que o que eu faço não é algo divino, que é algo palpável, que é algo possível. E que é algo que a gente está ali de igual para trocar elas. Até porque é um território que elas mesmo falaram, que muitas pessoas vão lá há décadas. Algumas trocam, algumas não deixam nada, porque é isso. Você vai no Quilombo, né, que tem esse processo de visitação, porque tem uma produção, né? E o que você deixa para essas pessoas? Não é só material, não é só dinheiro. É dinheiro também? Mas o que você troca com essas pessoas? Então, também de você não ser extrativista e meio fantasma, de você chegar lá e depois ir embora.
Então a gente conversa, o Yuri tem uma relação muito próxima delas, ele sempre está lá e facilita com que outras pessoas estejam lá com todo o respeito, com toda a facilidade que elas desejam que a gente esteja lá. Elas gostam de trocar, assim, elas não é também você como é que a gente fala? Idealizar o que são pessoas quilombolas, né? Que são pessoas que estão ali, né? Uma coisa rústica, uma coisa parada. Não. Elas querem uma torre lá para ter rede, porque lá não tem rede, porque no interior do Maranhão é muito difícil ter rede, né? 3G, 4G, sei lá. Aí, às vezes, tem a vizinha que tem Wi-Fi, elas dão a senha da gente para usar. Assim, foi uma experiência muito, muito significativa para mim. Aí pode passar as imagens, que aí a gente vai falando. E aí, o que acontece? Pode parar, essa dona Dudu e dona Neide. Ela é a líder da comunidade. Ela já ganhou até o Prêmio Cláudia de Políticas Públicas, porque Itamatatiuá acaba sendo uma sociedade matriarcal também, liderada por essas mulheres. Gente, essa daqui é a dona Dudu, é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci na minha vida e uma das pessoas mais fofas, assim. Dona Dudu é muito carinhosa, ela é tipo assim, uma vozona. Ela levou a gente lá para casa dela, a gente ficou conversando, ela queria que a gente... Vocês vêm para o meu aniversário, vocês vêm para... Sabe, aquela relação de cuidado e afeto. Não era uma relação institucional. Assim, elas são assim com todo mundo. E elas gostaram muito da gente. A Tarsila é uma mulher negra retinta, bem retinta. E quando a Tarsila chegou lá, elas falaram que ela era de lá, que ela era de lá. Você é filha de fulano? Você... Foi muito engraçado, assim. E aí eu fiz essas fotos delas, a dona Neide lá mesmo, dentro do centro, com um paninho no fundo, e a dona Dudu estava fazendo as peças dela fora. E aí eu não quis tirá-la do contexto dela. E aí eu perguntei, dona Dudu, o nome dela é Domingas, né? Mas a gente chama ela de dona Dudu. Posso registrar? Ela pode, minha filha, fica à vontade. E aí ela ia falando, eu ia fotografando, assim, não quis tirar ela do contexto. Na verdade, eu nem podia tirar ela do contexto. Eu não queria ser invasiva, de fazer, não, dona Dudu, sente aqui, deixa eu tirar uma foto sua. Não. Aproveitei que ela estava lá, ia conversando e falando, dona Dudu, vou tirar uma foto sua, tá? Pode. E aí a gente também gravou os depoimentos delas falando. Eu lembro que a gente fez um roteiro assim. Vamos chegar lá e perguntar, né? A senhora, qual é o seu nome, seu sobrenome? Quando que a senhora começou a fazer barro? Que elas chamam barro, né? Quando que a senhora começou a trabalhar com cerâmica? Quando que a senhora... por que a senhora gosta de trabalhar com barro? Então, eram essas 3 perguntas. E aí começava uma conversa que a gente gravou para pensar, né, desse documento, de ter essa memória até para elas mesmas se ouvirem e se verem. Pode passar. Dona Pirrixi. Pirrixi e Cileide. Dona Pirrixi e Cileide. É também importante falar que esse lugar da arte, né, assim como a discussão do popular contemporâneo, a cerâmica ela também tem um valor muito baixo assim quando você vai lá adquirir e é um objeto muito interessante no sentido de que carrega a territorialidade mesmo daquele espaço. E elas fazem peças, por exemplo, a Pirrixi, ela produz as cabeças quilombolas, que são essas cabeças maravilhosas. E a força disso, né, enquanto objeto, enquanto carrega todo esse símbolo, carrega toda essa força. Mas também tem, quando a gente conversando com elas, assim, elas vendem as peças por 20, 30 reais, 40, e assim, vai gente de arquitetura, essa galera, né, de design, que vai lá, compra e deve vender 1000 vezes mais caro, porque, né, é uma cerâmica do quilombo de Itamatatiuá. Mas também tem essa relação de respeito de 2 coisas. Elas também não terem acesso a esse mundo do capitalismo, consumismo, assim, né, de valores, e também de pessoas que têm esse acesso e não irem lá fazer uma captação, sei lá, uma... Como que a gente fala? Uma conversa, uma roda de conversa para elas entenderem. Ou então também o processo de que essa é a forma que elas lidam com o trabalho delas, porque também é difícil. Por exemplo, tem gente que fala, você vai ensinar a pintar, elas têm interesse em pintar e esmaltar. E não vai tirar a essência, mas são elas que querem. Não sou eu que estou tirando a essência. Se elas não quisessem, eu chegasse, não, você vai ter que esmaltar.
Até porque eu acho que não tem como, né? Se elas não quiserem esmaltar, elas não vão esmaltar. Eu não vou obrigar. Não tem como você chegar lá e obrigar. Esmalta agora. Não tem como. Se elas não quisessem, se isso fosse imposto de uma forma velada, né, indireta, aí sim é uma invasão, né? Mas se elas têm interesse, eu acho que é super válido e a essência está com elas no que elas fazem. E são elas que vão estar fazendo, né? E a essência não tem como se roubar e como se destruir. Até porque é uma coisa da oralidade. Então, depois, quando a gente passar os outros registros, vão ter as mais novas. As crianças vão para lá aprender porque tem a geração das mais velhas, as idosas, tem as adultas e tem as crianças. Então, elas aprendem. Então, tem as gêmeas, que são filhas que são netas da dona Dudu, que também já fazem as peças. Então, essa manutenção da relação da comunidade, delas entre si, no processo lá no centro, e da própria oralidade, porque elas não vão dar uma videoaula de como ensinar cerâmica. Ela está lá vendo a avó, a tia, a mãe fazer, ela vai reproduzir, ou então ela não vai saber fazer, ela vai lá e ensina. Isso eu percebi em 4 dias que eu fiquei lá. Eu não tenho uma vivência de anos lá. Então, deu para perceber como é a dinâmica de troca entre elas mesmas, né? Pode passar? Tão lindas. Dona Luísa e Ângela, é interessante falar também sobre que é a fonte de renda delas, né? Então, a gente fala muito de interseccionalidade, de resistência, e é exatamente isso. Elas vivem dessas peças e elas produzem essas peças e dão significado. E a própria comunidade, por exemplo, as peças hoje, elas são objetos que representam esse território étnico-cultural de Alcântara. Então, onde você vai em Alcântara, em outras comunidades de praia, você vai, essa cerâmica aqui é do Quilombo. Então, carrega tudo isso. Pode passar? Val e Gerta, também artesãs do centro. Que são as mais jovens, né? E outra coisa legal de contar foi que também elas foram para a abertura lá na Galeria Lima, a em gente São também Luís. que assim falou que era super importante que elas estivessem presentes. Eu acho que a Marcela estava falando, não foi a Marcela, foi o Lázaro, né, de que ele fez a exposição e eles não quiseram ir, ficaram envergonhados. E aí a gente fez o convite, né, para tentar que boa parte delas foram. E aí umas não quiseram ir porque não tinha dentadura, não tinha roupa, elas não se achariam adequadas para o momento. Mas as duas mais jovens, que era Cileide e Tchutchuca, que é Maria da Paz, que elas muito se chamam por apelido e a gente acaba também chamando, né? Elas foram e foi assim incrível, se maquiaram, tiveram um dia assim de princesa, assim foram para a praia, foi maravilhoso, assim, elas vivenciaram aquele momento sem nenhum deslocamento, assim, sabe? Não é nem o processo de se sentir especial, mas no processo de se sentir presente. Que você se sinta presente e protagonista do que você faz. Você está aqui porque a cerâmica é do seu território. Você que fez aquela peça. Eu registrei, eu fiz essa ponte, eu fiz parte desse momento. Eu não sou dona da sua fotografia, eu não sou dona do seu registro. Você que fez aquilo ali. E isso aqui está aqui por causa de você, por causa de vocês. E aí foi uma experiência muito boa. Assim, eu fiquei muito... Na verdade, eu sempre prefiro, por exemplo, levar a minha mãe, levei minha mãe... Falta levar o cachorro. Levei para a abertura, levei minha mãe, levei minha tia. A Tarsila também levou a mãe dela. E assim, virou ali a gente ali todas juntas. E foi muito interessante, porque às vezes eu prefiro esse deslocamento de pessoas que, entre aspas, não são, né, da minha bolha, do que é ser artista, porque a troca, não que a troca aqui entre a gente ou qualquer outro espaço que seja nessa dinâmica não seja válida, pelo contrário, é super válida. Mas eu gosto de acessar esses outros lados, assim, porque eu já estou acostumada a ser ouvida pelos meus semelhantes. Assim. Quando a minha mãe está presente no espaço onde eu produzi algo, ou que eu pude facilitar, ou estou ali como ponte de algum processo, é interessante para mim, porque
para ela entender que eu trabalho primeiro, que eu faço alguma coisa, e para ela entender que aquilo ali é importante ela estar presente, assim, sabe? Porque às vezes fica uma coisa muito de fantasia, né? Muito assim de um mundo ali à parte. E também de materializar os processos, assim, de entender que. Até porque eu não trabalharia com arte se não existisse minha mãe, porque eu saí dela. Então, ela tem que se eu pudesse, né, estaria sempre ali presente. Então, foi muito simbólico, assim, elas estarem lá com a gente. Foi maravilhoso, assim, foi muito legal, foi muito bom. A gente bebeu cervejinha de graça. Foi, assim, super, assim, muito interessante mesmo. Pode passar. Aí essa foi a colagem que eu produzi a partir dos registros, né? Que foi uma instalação em parceria com o João e com o Marcos, né? Que são outros artistas lá de São Luís. E essa boneca aqui, ela é de Dona Heloísa, de Dona Elô, que ela faz luminárias de 1,5 metro, né? Mais ou menos, amigo, de cerâmica. São luminárias porque ela faz a saia com buraquinhos, que se você colocar ou uma lâmpada ou vela, ela vira uma luminária. Os pratos são de tchutchuca, né? De Maria da Paz. Esse aqui é o caminho da casa de Dona Dudu, quando ela levou a gente para tomar café lá com ela. E lá são as cabeças de Dona Pirixi, que a gente vendo, né, assim, que parece que ela faz ela mesma, porque ela tem o olhinho puxado, tem a bochecha saliente, tem o bocão, então são as cabeças que talvez ela se represente, né? E atrás é o barro amassado de Dona Dudu, que ela prepara para fazer as peças dela, que ela faz uns alguidars gigantescos, assim, que são os alguidars que são usados no festejo do Divino Espírito Santo para fazer o chocolate, assim. Então tem essa relação, né, do quilombo. Os potes também, né? E os potes. Ali, o pote ali. E o pote, né, que é o pote que elas produzem, que é a cabeça. Na entrada da comunidade tem esse pote. E tem também a imagem de uma santa, né? Porque Itamatatiuá é considerado terra de Santa Teresa, porque os brancos foram embora, mas não deram a terra para os negros, né? Preferiram dar para a santa, que então ficaram os filhos de Santa Teresa, é uma santa cultuada na comunidade, e as pessoas nascidas em Itamatatiuá têm o sobrenome de Jesus. Então é Heloísa de Jesus, Neide de Jesus, né? Pode passar. E aí, elas são as gêmeas, que é Maria Eduarda e Maria Clara. Maria Clara e Maria Eduarda, que são as netas de Dona Dominga, de Dona Dudu, que são uma das matriarcas, né, das mais velhas, que foi uma outra colagem que eu fiz delas. O que acontece? Itamatatiuá, quando a gente entra no meio do caminho, tem 2 tamarideiros, né, 2 pés de tamarindo. E eles estão ligados entre si. Eu não trouxe a foto, mas eles estão literalmente assim grudados. E lá tem muitos gêmeos, né, amigo? E elas são assim, elas são muito simbólicas porque elas iam todos os dias, elas ficaram muito felizes, elas gostam quando as pessoas vão para lá. Então elas viviam atrás da gente, e chegava lá e já estavam lá. Quando não ia uma, ia a outra. E aí eu quis trazer esse processo, né, da dualidade, das duas, da dupla, dos 2 tamarindeiros, desse processo que elas nunca estão sozinhas, sempre uma está acompanhando a outra. Não só elas, né, mas todas elas, assim. Quando foi para a exposição, não foi só uma, foram 2. Então, elas nunca se deixam só, elas sempre estão juntas. Pode passar? Aí é isso que era mais o que a gente estava falando, que eram as relações de trabalho e também as relações de afeto. Acho que é isso, né, amigo? Eu esqueci de falar que também o Pré-Amar é um projeto que foi pensado pelo Tiago Martins de Mello, que é um artista maranhense que mora aqui também em São Paulo, e do Germano do Chá também, que é um curador também que está com a gente nesse projeto. É isso. Ui, nossa, que alto. Por conta do tempo um pouco curto, eu vou fazer uma pergunta para o Yuri e uma para a Silvana, e depois eu peço para que vocês conversem com eles diretamente, para perguntar mais informações. Mas vamos lá, eu queria também, Yuri, que você comentasse um pouco sobre esse aspecto de rede do Pré-Amar, né? Acho que isso é uma lição para qualquer outra cidade, qualquer outro centro de arte, pensar
esse ecossistema mesmo, né? Uma galeria comercial, o espaço independente, a universidade, a residência. Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica da saúde, que envolve você ter um circuito diverso também nesse sentido, né? E, atravessado pela fala de vocês também, queria deixar uma pergunta para a Silvana sobre essas políticas de visibilidade, né? Como que a gente pode pensar a visibilidade de um artista que mora num outro estado, ou pensar a visibilidade da produção de um artista negro ou indígena, mas com um ruído com essa palavra visibilidade, sabe? Em que sentido essa visibilidade faz sentido para não também ser exposto, digamos assim? Comentar um pouco como que você sente, tanto nesse seu trânsito, né, por centros de arte e pela sua vivência, um pouco essas políticas da visibilidade, assim. Tá. Sobre esse ecossistema, como eu havia falado, né, o Tiago, o Germano, o Marco, o Samanta, o Frederico, da UFMA. Ano passado, por exemplo, a gente fez um rolezinho com o Rafael RG, que é um artista paulista que está morando em São Luís, e ele chamou a gente para ir para a abertura da Bienal de São Paulo e para a Arte Rio. E quando a gente vai para esses lugares, a gente vivencia a arte de uma forma diferente, né? Porque quando você vai numa abertura, tem o colecionador, tem o galerista, tem os artistas, né? Então é um sistema que ele se retroalimenta e que ele acaba formando essas pessoas nos espaços independentes. Então, por exemplo, o trabalho com a Samanta do chão, que os artistas chegam, né? Que ela tem essa relação com Belo Horizonte, com São Paulo, e o pessoal acaba visitando o Maranhão, vai para Alcântara, produz visualidades, né, como a gente viu da Silvana em Tamatatiua. Então, assim, não existe arte sobre isso, não existe discurso sobre isso. Então, é um sistema assim que ele vai diversificando e ele vai complexificando o pensamento, porque a gente acaba pensando através de imagens, através de narrativas, e é nesse sentido. Então, o Pré-Amar, ele vem para tentar organizar um pouco essa cena maranhense, que é muito efervescente, e fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ou seja, né, visitar também, trocar, contar o que a gente vive lá, o que a gente está fazendo, nos espaços, nas residências, com os artistas. Então, eu acho que, nesse sentido, ele teve êxito da gente chegar até esse espaço e estar falando hoje aqui com vocês. Sobre essa tua pergunta, eu acho assim, que é um processo que eu já conversei até com várias pessoas hoje, e todas as vezes quando eu venho para cá, de entender como as pessoas olham a gente, olham o nosso trabalho de fora, né? Mas é uma questão mais do dia a dia. Assim, eu sou uma trabalhadora, eu não... ainda tenho uma estabilidade, trabalho todos os dias, estou nesse processo ainda, né? Então, é mais do processo de saber de onde eu vim, o que eu quero, de fato, não esquecer o que eu acho que eu posso ou não fazer, o que é para mim, o que não é para mim, e também de pensar que eu não posso também me esconder, né? Eu não posso me deixar não ser vista em qualquer significado que isso possa aparecer. Eu acho que é mais um problema do outro, assim, dos outros. Assim, o problema não está comigo, o problema não está com o meu território, o problema não está com o meu trabalho, está mais no sistema e está mais nos outros que não chegam, seja fisicamente ou seja não fisicamente a mim. Eu me desloco porque as pessoas me convidam. Eu já vim participar de projetos no SESC, teve da Carolina Maria de Jesus, que foi outra abertura de portal para a minha vida, não só profissional, mas também pessoal, que foi uma exposição que me apresentou pessoas assim que eu tive a oportunidade de estar presente numa exposição com referências e que também fiz amizades muito fortes a partir desse espaço. Então, eu acho que o problema não está... e nem uma questão também de autoestima, assim, até porque eu estou construindo a minha autoestima, seja ela pessoal e profissional, mas é mais a questão do próprio sistema que falha.
porque se fala muito, né, dessa descentralização, mas no dia a dia e lá, né, como a gente fala lá no Maranhão, no pega para capar, na hora do vamos ver, é que a gente tem que ver que isso vai ser destruído mesmo, porque desconstruído a gente já fala muito de desconstrução, acho que tem que ser destruído. E muitas pessoas estão fazendo várias coisas lá no Maranhão. E fazem mesmo, assim, fazem muito e diariamente. Assim. A Marcela tem uma vivência muito forte no Maranhão. Eu conheci a Marcela no Maranhão, com a Amazônia Negra. Então, ela fez uma fala muito importante lá na época, quando ela foi para lá, no SESC, não foi, Marcela? Foi no SESC, depois teve a fala lá no Centro Cultural. Então, a Marcela chegou lá, né? O trabalho dela chegou lá, circulou por lá. Por que trabalhos de outros artistas? Por que outras instituições também não vão para lá? Por que elas não, né, nem se interessam? Por que não tem esse olhar para lá? Por que só tem o olhar de que a gente tem que estar viajando? Eu acho ótimo, pelo contrário, me chama para viajar mesmo. Eu amo viajar, amo trabalhar viajando, quero viajar cada vez mais, mas não é essa a questão, é a questão subjetiva da coisa, de que às vezes parece que a gente está lá preso, mas a gente não está preso. O que prende a gente é o sistema. O que prende a gente é a falta de dinheiro, a falta de possibilidade, a falta de dignidade, né? Então, eu acho que é mais o problema com o sistema e com os outros do que eu, assim, porque eu estou trabalhando desde 2009 e me entendo profissionalmente como é. A primeira exposição, de fato, que eu participei, foi na minha cidade, foi em 2015. Então, a gente tinha um salão de arte que não existe mais. Quando a gente fala desses processos da universidade, do privado e do público se juntar, é porque o Estado não está nem aí para a gente lá no Maranhão. Se o Estado não está nem aí aqui em São Paulo, então imagina no Maranhão, gente. Então, o Estado ele não está nem aí para o artista lá no Maranhão mesmo. Assim, não tem problema em assumir isso ou falar isso. Porque assim, o que importa é a grana, é a politicagem, né? Nem a política, a politicagem. O que importa é aquela efemeridade de ser algo. Não é mexer na estrutura, sabe? Não é mexer na educação. Por que a universidade continua falando sobre referências que não tem nada a ver com a gente? Sabe? Então, eu acho que é mais a estrutura que precisa urgentemente se destruir e começar a se ver do que eu repensar o que eu estou fazendo. Porque, sabe, eu estou tentando, estou lutando, estou trabalhando, né? Aí eu acho que é isso. Bom, gente, foi assim, quem teve a oportunidade... Nenhuma perguntinha, Felipe? Nenhuma? Só uma. Cadê a Micaela? Se a Micaela liberar mais uma, eu... Liberou. Alguém quer aproveitar e fazer uma perguntinha? O Lázaro, gente. Então... Eu gostaria de saber a relação... Por exemplo, assim, na Bahia, eu tenho um trabalho sobre a música reggae, desde a influência de Bob Marley, né? E que o Maranhão acho que fica muito mais próximo do Caribe do que... Né? E eu documento essa realidade, né? Ali, do dreadlock, o Rastafari, como a gente chama em Salvador, mais rápido, pessoa rasta. E eu venho no Pelourinho, né, os primeiros bares de reggae, eu venho documentando essa realidade, né, desde a estética negra, que também é uma estética que se incorporou a Salvador, que se chama Rasta. E eu vejo falar muito do Maranhão, da radiola, como se dança reggae no Maranhão, não é igual como se dança em Salvador, é diferente, né? E nos anos 90, ali, que essa revitalização, como ele chama, do Pelourinho, se inaugurou o baile de reggae, né? E foi uma das primeiras vezes que o Pelourinho começou a se encher de negros, de negras, né? Nas terças da Benta e os domingos. Mas enchia mesmo, vinha pessoas até de região metropolitana, né? E isso começou a incomodar, né? Porque muito negro junto incomoda desde o tempo da escravidão. A gente sabe por quê, né? E aí se criou uma praça do reggae para tirar o negro do Pelourinho, porque, né? Então, assim, eu tenho muito interesse, né, por essa documentação que eu faço, não só do Pelourinho, mas pela periferia e o próprio cabelo, né, que tem essa ligação com a Jamaica, né, porque eu venho da época de Black Power, passando por racha e tudo isso. Então, eu queria saber como é que essa juventude lá no Maranhão, né, uma juventude ligada à religiosidade, Bumba Meu Boi, o terreiro e tudo mais,
que lida com a música reggae. Né? Como é que foi esse fenômeno lá? Eu gostaria que vocês falassem um pouco isso, porque eu tenho uma documentação, não conheço o Maranhão, eu tenho a maior vontade de Tem que ir lá, conhecer. tem que ir lá. Entendeu? Mas E documentar lá, Eu já Lázaro. chamo aí para casa do Sereia. eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, a relação do... Na verdade, não, o que é da UFMA? Não, já... o São Luís é conhecida como Jamaica brasileira, né? Que chamam, porque tem duas histórias sobre essa relação do reggae no Maranhão e o Caribe e a Jamaica, que dizem que as ondas chegavam lá, né? As ondas do rádio chegavam e eles conseguiam captar as músicas, né, os melôs, os regs, enfim, e tem das viagens, né, que os caras viajavam de navio e traziam os discos, né, os LPs, e trocavam, vendiam, enfim, e aí que começa a surgir os DJs de reggae e os melôs. Então, a gente tem um processo de dançar o reggae junto. É muito difícil você dançar reggae separado. O agarradinho. A relação do reggae é periférico. Então... É resistência também. O reggae no Maranhão é resistência. E assim, Lázaro, ele tem algumas pessoas que documentam. Tem o... Nossa, é porque eu me esqueci. Ele foi até meu professor. Meu Deus, ele vai me matar. É que eu sou péssima para nome. Mas tem a documentação, tem... Oi? Não, o Márcio Vasconcelos ele já é mais que ele está até no SBA. Ele é mais da parte religiosa. Gente. Tem o Ramúzio, que tem um livro sobre o reggae, porque existem várias teorias para explicar por que o reggae no Maranhão virou um traço da identidade cultural local. Então tem o Ramúzio, que tem um livro sobre isso, tem a Carla Freire também, que tem uma obra. Murilo Santos. Ai, meu Deus, obrigada. Professor Murilo Santos, Lázaro. A gente pode trocar, posso até te mandar. Ele tem o Instagram dele que ele sempre posta. Ele, desde a década de 80, 90, né? Ele documenta, ele filmava com Super 8, ele fotografou os clubes de reggae. Meu pai ia, gente, com a minha mãe, porque os clubes de reggae no Maranhão, alguns resistem até hoje. Eles eram na beira da praia, assim, na avenida da praia. Então, as pessoas iam para a praia para depois ir para o reggae. Então, ele registrou aquele momento das pessoas lá, e boa parte das pessoas eram negras. Então, tem também o estereótipo dos clubes de reggae, né, serem um lugar perigoso, porque só tem negro, então tem violência. E, assim, eu sou nascida, criada na periferia de São Luís, num bairro, na verdade, que hoje é bairro, mas aqui, acho que em São Paulo se chama Quebrada, ou... Quebrada, né? Na minha época, como se eu fosse bem velha, né? Mas anos 90 a gente chama... Lá se chama em Quebrada hoje, né, amigo? Ou periferia. Mas a gente chamava Invasão, que era o lugar onde as pessoas invadiam. Então, eu sou nascida numa invasão. Meus pais moravam numa invasão que se chama... hoje é um bairro chamado Cantinho do Céu, criado Cantinho do Céu. E a gente morava na Vila 7 de Setembro. E a minha mãe também tinha um bar que tocava reggae. E sempre teve essa cultura. Então, a cultura do maranhense com o reggae, eu acho que é muito parecida do baiano com o próprio, né? Não o axé que é vendido para fora, mas desse processo da musicalidade negra na Bahia, né? E, assim, tu precisa ir lá, que eu acho que ia ser super, assim, válido tu conhecer. Tem o Museu do Reggae. Como é que eu não ia falar isso? Tem o Museu do Reggae lá, Lázaro. Porque o irmão do Bob Marley foi lá no Maranhão. Tu entende? Tem a Célia Sampaio, que é minha amiga, meu Deus. A Célia Sampaio, que é a dama do reggae maranhense, que é uma militante do movimento negro mesmo, assim, e é uma cantora de reggae, é uma enfermeira e é uma artista. Então, a cultura do reggae, ela é tão... Sabe, que é uma coisa tão... Como é que a gente fala? É tão grudar, é tão assim... Que é até difícil quando você vai teorizar e falar. Mas é isso, assim, é um processo de vivência. Tu tem que ir lá, tem o Museu do Reggae, tem o Ademar Danilo, que fala muito sobre... também, nas comunidades, as festas de tradição, sempre tem a radiola. A radiola. Aqui em São Paulo tem um paredão, né? Vocês imaginam, acho que até aqui tem maranhenses que trouxeram isso para cá, para São Paulo, que eu sei que tem em São Paulo e um pouco em Brasília. Vocês imaginam um paredão, assim, sei lá, de 3 metros, 2 metros de altura, de radiolas.
Gente, é tão forte que tu sente... Sabe quando a música tá tão alta que tu sente ela no teu peito? E a gente fala pedrada. Segura que lá vem pedrada, porque é uma pedrada mesmo. Então, assim, é a cultura da radiola do reggae. Lá, por exemplo, no Ano Novo, que tem... Para finalizar, senão a gente vai começar a conversar aqui, né, Lázaro? Eu olho para... No Ano Novo, no povoado da família do meu pai, que se chama Caruaru, que é no município de Santa Rita, que é próximo de São Luís, tem o Ano Novo que você passa, né, cada um na sua casa, ou que todo mundo se junta na mesma casa. E tem a festa do dia 1º, que é a radiola. Quase sempre é a Viúva Negra. Olha o nome da radiola, Viúva Negra. Então, é um paredão gigantesco no terreiro, assim, e as pessoas vão para lá dançar e beber. Não toca só reggae, que aí eles já começam a tocar... Eles tocam forró, mas a maioria é reggae. As outras músicas é só a pausa, só um intervalo. E aí tem o DJ que fica lá. E aí, meu parceiro, não sei o quê. Vou tocar essa... Sabe? Tem uma relação do DJ. Eu sei que é maravilhoso, assim. É uma experiência mesmo de vivência. Mas dessa documentação tem muito trabalho do Murilo Santos, assim, mesmo de material, de memória mesmo, da cultura reggae, do Maranhão, da relação com a própria Jamaica, com o Caribe, com as ondas. E que é uma coisa que não morreu, assim, que, na verdade, sempre está lá resistindo, né? É isso. Gente, agora realmente o dia já virou noite aqui na rua, né? A gente passou o dia, mas assim, foi muito gostoso ouvir todas as histórias, né? Quem teve a oportunidade, compartilhe também com as pessoas o link dessas conversas. A gente vai continuar levando isso para frente, porque foi muito gostoso, foi muito bom. Foi ótimo encerrar esse dia com vocês aqui também, contando um pouco dessa cena e trazendo as imagens também para a gente se aproximar disso. Queria agradecer novamente a presença de todos, de todas. Convido também para que a gente se encontre lá na ESP-Arte, Rotas Brasileiras, a partir de quarta-feira. A Rua estará presente, o Preamar estará presente, outros aqui também, artistas e trabalhadores da arte que estarão lá. Então, foi muito bom começar aqui e a gente se vê na quarta. Então, obrigado. Obrigado.